Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas em Deus. Deus dará resposta favorável a Faraó. Agora o 25, versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Agora pula para o 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o aguardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém? Eu vou ler o 33 mais uma vez. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Quando lá no 16 ele falou que não está isso em mim, mas em Deus, Deus dará resposta. E no 33 ele falou: escolha um homem com sabedoria. Eu vejo duas coisas aqui tremenda. Primeiro, a unção de Deus que está na vida de José. A unção e a autoridade que José deu a Deus, né? A honra que José deu a Deus. É Deus que vai revelar o seu sonho, está na mão de Deus. E a unção que vem sobre a vida de José, de maneira tal que ele foi e revelou o sonho de Faraó. Ele revelou o sonho, e em seguida, após ter revelado o sonho, ele fala: escolha um homem que possa administrar, que possa ajuntar a quinta parte durante esses 7 anos de fartura. E eu vejo a tremenda sabedoria que Deus teve na vida de José. A sabedoria que ele teve é algo tremendo, porque imagine aí, José já estava na prisão há muitos anos, e ele se vê numa oportunidade de fazer algo que o libertasse. E aí vem a sabedoria divina de Deus na vida de José. E José, primeiramente, ele é usado por Deus de uma forma sobrenatural, porque quem revela os sonhos é Deus. José não podia fazer isso com toda a ciência, com toda a sabedoria que ele tivesse. Ele não faria isso se não fosse vindo de Deus. Então a gente vê o poder de Deus agir aí na vida de José de uma forma maravilhosa, através dessa revelação, algo que ninguém conseguiu revelar. Nenhum dos adivinhadores conseguiu revelar o sonho a Faraó, mas José, com a sabedoria divina, a sabedoria que vem dos céus, revelou este sonho. E em seguida, a sabedoria que vem de Deus, e ele usa ao seu favor. Escolha Faraó alguém com sabedoria, alguém que saiba administrar, que faça dessa forma. E ele explicou tudo direitinho como fazer, juntar administradores para que recolham a colheita, né, a quinta parte. E Faraó e os seus sábios se admiraram com a sabedoria de José, e adivinha quem escolheu? José. Então José, além de ser usado por Deus de uma forma maravilhosa, ele teve sabedoria, ele se aproveitou, ele fez a parte dele, que ele não é besta, né? Você acha que ele ia revelar o sonho, depois Faraó, você pega o seu governador que já está aí no lugar e manda ele fazer isso e isso. Não, José jogou um verde. Escolha alguém que seja sábio, que faça assim, assim, assim. E José, ele mostrou a sabedoria que ele tinha ali, a sabedoria que Deus tinha dado para ele, para poder administrar os bens. E ele se
ele se apresentou ali de uma forma que não tinha outra pessoa para escolher. Quem seria essa pessoa? O próprio José, né? Foi o que Faraó e os seus sábios perceberam ali, que aquele homem era sábio de uma maneira tal que ele era tremendamente usado por Deus. Só Deus poderia fazer isso. E essa forma, eu fiquei muito admirado, porque muitas pessoas querem ser usadas por Deus, são usadas por Deus, são pessoas que buscam, né, o poder, a glória de Deus, mas a sabedoria de se dispor a fazer algo pelo reino, aí já complica um pouco. Porque José, ele se dispôs a trabalhar, né? No momento em que ele se apresentou ali como um candidato ali à escolha de Faraó, e o melhor candidato, ele sabia já que haveria uma grande missão para ele, que seria administrar, sustentar, né, todo o povo ali, que passaria por uma tremenda seca. Quando muitas pessoas vão à igreja, muitos líderes, muitos cristãos, e buscam, né, o crescimento espiritual, buscam a glória de Deus, o poder, ser um homem de Deus, ser usado por Deus, é muito bom, muitos desejam isso, é muito gratificante. Mas quando nós nos colocamos à disposição, eis-me aqui para fazer, é outra coisa. É muito fácil a gente dar conselhos, a gente falar, faça isso, faça aquilo, mas se colocar à disposição do reino é outra coisa, é outra história. E a gente sabe que José ele passou por maus bocados para chegar até esse ponto. Até ele chegar a essa condição, a essa oportunidade que Deus está dando para ele aqui, ele passou por maus bocados. E esse período que José passou, esse tempo que José passou, as provações, o deserto que ele passou, ele aprendeu, ele cresceu, ele não deixou a oportunidade passar. Ele não foi em vão o período que ele passou, a prova que ele passou. E com tudo isso que José passou, nós temos muito a aprender para chegarmos alcançarmos um favor de Deus, assim como José alcançou o favor de Deus, que Deus desceu a glória sobre José, Deus estendeu os braços para José, Deus abençoou José de uma forma tremenda. Ele foi o segundo homem ali abaixo de Faraó. Foi ele quem deu as ordens, foi ele quem administrou, ele era o governador do Egito. Ele mandava e desmandava ali. Então Deus abençoou José de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. E o que nós temos a aprender com José, com tudo isso? A gente, todos os exemplos da Bíblia, todos os homens que foram usados por Deus, tem uma lição tremenda para nos dar. Ninguém na Bíblia, ninguém na história da Bíblia chegou a alcançar algo com Deus sem ter um processo, sem ter uma luta, sem ter um caminho a perseguir, a prosseguir. Ninguém chegou onde chegou à toa. Todos que foram usados por Deus teve um processo a cumprir, e a gente tem muito que aprender com José. Eu separei aqui sete qualidades de José, 7 qualidades que nós podemos aprender com ele, como alcançar essa graça de Deus, esse favor de Deus, essa intimidade, essa unção de Deus, de forma que se Deus se revelar a ele de uma forma maravilhosa e entregar para ele aquilo que ele alcançou, que ele precisava, ou talvez nem almejava, mas Deus deu a mais do que ele sonhava. No versículo, lá em Gênesis 37, vai começar a história de José, onde José, com seus irmãos,
eram pastores de ovelhas, seus irmãos estavam pastoreando. E José, a primeira característica, a primeira qualidade de José que eu quero colocar aqui é a obediência. José era um filho tremendamente obediente a seu pai, que o que o seu pai mandava fazer, ele obedecia. E a gente já começa a perceber que não só a obediência ao seu pai, e obedecer ao seu pai é a pessoa obedecer a Deus também, porque é um mandamento obedecer aos pais. E José, ele obedecia o seu pai à risca, tanto que quando o pai de José manda ele ir ao encontro dos seus irmãos que estavam a pastorear as ovelhas, José se prontamente se coloca à disposição. Eis-me aqui, eu vou lá. E foi atrás de seus irmãos, de forma que José, ele era o mais novo. Ele até se perdeu no caminho, e o risco que ele corria ali naquelas terras, risco de animais selvagens, era muito grande. Mas José, obediente a seu pai, ele foi ao encontro dos seus irmãos. A obediência nos torna um pouco cego, porque a gente não vê os perigos, mas por obediência, por amor a Deus, por amor ao pai, ele foi e seguiu. Aí no caminho ele encontrou com uma pessoa, e essa pessoa deu a instrução para ele corretamente de onde estavam os seus irmãos. E José, ele encontrou os seus irmãos ali, e através da fidelidade, da obediência dele, ele alcançou o objetivo dele, que era encontrar os irmãos. Então eu aprendo com José que ser obediente a Deus, Deus vai honrar, Deus vai nos dar a vitória, Deus vai nos abençoar se nós formos obedientes a Deus. Ser obediente a Deus é um dos princípios que todo homem de Deus deve seguir. E eu vejo em José a primeira qualidade, e ele foi obediente. Ele foi obediente durante toda a sua jornada aí, o processo que ele passou, ele sempre foi uma pessoa obediente. Ele foi obediente ao pai. Aí depois que ele foi preso e foi servir a Potifar, ele foi obediente a Potifar, se sujeitando. E lá na prisão, depois que houve aquele problema com Potifar, ele foi preso e foi obediente ao carcereiro e depois a Faraó. Então Josué sempre foi obediente, e a Bíblia diz que nós devemos obedecer, né, ser submissos às autoridades, aos pais, a quem quer que seja, porque obedecer a Deus implica também em obedecer ao meu líder, ao meu superior. Então a obediência é a primeira característica marcante na vida de Josué. Segundo, suportou as provações. Josué, eu percebo em José que assim como Jesus, ele não reclamou, a Bíblia até fala, né, como uma ovelha. Quem já viu matar uma ovelha? Alguém já viu? Já viu, irmão Nilson? Ela não dá né, irmão Nilson? Ela não fala nada, não berra nem nada. Dizem até os antigos, se berrar, quem matou vai morrer. Quando eu era criança eu ouvi essa história. Meu pai matava muito bode, carneiro, na época de São João, para a gente comer. E uma vez o compadre dele, que matava para ele, matou um bode, pendurava assim e dava uma marretada na cabeça, uma machadada na cabeça. E o bode berrou na hora de morrer. E a gente acreditava nessas coisas, né? Eu falei, era até lá o nome dele, seu lá vai morrer. E não é que o homem morreu? Deus é mais. Mas isso é coisa do capeta.
não é de Deus não. Mas a ovelha, ela não dá um berro. José, ele não reclamou, pelo menos na Bíblia não mostra nenhum momento que ele reclamou. Quando seus irmãos agarraram ele, tomaram a sua túnica, jogaram ele no buraco, no poço. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê falar assim: José questionou, José reclamou, José se defendeu. José era novo, era o mais novo ali dos irmãos. Ele podia muito bem se esquivar, sair correndo, ou se reagir, pegar uma espada, uma faca e tentar se defender de algum dos irmãos. Não, José não fez nada. Não relata na Bíblia nenhuma reação de José. Em momento nenhum José reagiu aos problemas que ele teve. Ele não brigou com seus irmãos. Então ele suportou toda a provação que ele passou. Quando ele foi acusado falsamente pela mulher de Potifar, ele não reagiu. Ninguém vê aqui dizer que ele tentou se defender. Não, Potifar, isso foi um engano. A sua esposa que deu em cima de mim. De maneira nenhuma. José ficou calado e foi acusado. Ele foi preso e foi levado ao cativeiro. Então ele suportou todo o processo que tinha de passar, sabendo ele que Deus estava com ele. E ali no cativeiro, ele em momento nenhum reclamou, em momento nenhum questionou. Serviu ali o carcereiro, que era o chefe dele, e prosperava em tudo que fazia. Então ele suportou as provações. Essa é uma qualidade, a segunda qualidade que eu quero destacar aqui, que nós aprendemos no processo que José viveu. O terceiro, e esse aqui Deus enfatiza aqui, né? Que José, ele era íntimo de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus, que tudo que ele fazia prosperava. E aqui eu vi dois versículos aqui, no versículo 39, no capítulo 39, eu vou fazer questão de ler. 39, no versículo 2, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor era com ele. No 21, aqui foi com Potifar. No 21 lá no cárcere, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então, onde José estava, o Senhor era com ele. Então, se a gente viu aqui falando que Deus era com José, então José era com Deus. Então, onde José estava, ele buscava a presença de Deus. Onde José estava, ele louvava a Deus. A gente lembra agora de Paulo e Silas, né, na prisão, preso, encarcerados, os dois ali, louvando a Deus na prisão, e as cadeias se romperam. Então, por onde nós passarmos, nós devemos louvar a Deus, nós devemos adorar a Deus, nós devemos buscar intimidade com Deus, que é o que José tinha, porque Deus estava com ele. Deus falou aqui através do escritor: Deus estava com José. Imagine alguém falar para você: Deus é com esse homem, através das suas atitudes, através do que você falar. Alguém chegar e te elogiar: Deus é com você, varão, varoa, Deus é contigo. O que você faz glorifica a Deus, através da sua atitude, através do seu testemunho, através do nosso testemunho. O que nós fizermos deve revelar a glória de Deus através de nossas vidas. Se Deus é contigo, se Deus é comigo, se Deus é conosco,
o mundo deve perceber. Nós não devemos sair falando que somos crentes. Não é preciso, porque Deus, Ele vai se revelar através das nossas atitudes. Se Deus é contigo, se Deus é conosco, Ele vai se revelar. As pessoas vão ver Deus, assim como as pessoas viam Deus através da vida de José. E eles falavam, assim como o faraó falou: não há nenhuma pessoa como ti, que Deus usa de uma forma tremenda, porque Deus é contigo. Foi assim com Potifar. Ele percebeu a presença de Deus na vida de José, a intimidade que José tinha com Deus, e colocou nas mãos dele toda a casa dele, toda a administração ali na mão de José. Foi assim com o carcereiro, que colocou, mesmo José em prisão ali, mesmo ele preso, mas Deus prosperou na vida dele. Então, intimidade com Deus nos faz ser abençoado onde quer que nós estejamos. Por onde quer que nós passarmos, Deus vai nos abençoar. Mas precisamos buscar essa intimidade com Deus. Precisamos esquecer do momento em que estamos passando, das dificuldades, e buscar intimidade com Deus. Lembra de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia poderia ser a forma pública dele orar, que os outros viam, mas com certeza orava até mais. No seu íntimo falava com Deus, porque a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. Orar não é só eu ajoelhar, não. Nós temos hoje o Espírito Santo de Deus em nós. Nós podemos conversar com Ele a todo instante. Senhor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Onde quer que eu vou por aqui, eu vou por ali. Se estiver na dúvida, nós temos um auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus, e habita dentro de cada um de nós. Então nós devemos orar sem cessar, nós devemos ter essa intimidade sem cessar. E Daniel, como eu falei aí, que ele tinha essa intimidade com Deus de orar 3 vezes, como a Bíblia fala, e mesmo passando por inveja, por perseguições, ele não, mesmo sabendo que estava correndo o risco de ser preso, ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar intimidade com Deus. Voltando para José, essa intimidade de José com Deus, essa comunhão com Deus é uma característica marcante em José. Em momento nenhum Deus abandonou José. Às vezes a gente pode até pensar, em um momento de dor, num momento de aflição, que Deus nos abandona, mas Deus não abandona. Deus não nos abandona em circunstância nenhuma. Basta nós buscarmos a Ele, basta nós nos achegarmos a Ele, Ele vai estar lá. A sua presença, a presença do Espírito Santo vai estar conosco ali a todo momento. Então essa é a terceira característica, a intimidade com Deus. A quarta é a fidelidade. José era uma pessoa fiel a Deus. José, ele não pecou em momento algum. Mostrou aqui o erro de José, o pecado de José. E a Bíblia não esconde o pecado de nenhum das pessoas aqui na Bíblia, dos homens de Deus. A Bíblia não esconde o pecado, a gente sabe disso. E é importante, porque todos nós somos homens, pecadores, humanos. Mas José não mostrou infidelidade para com Deus. No momento em que a mulher de Potifar tentou seduzir ele, tentou fazer com que ele quebrasse os seus princípios diante de Deus e diante do seu superior ali, que era Potifar, José, ele não cedeu. José, ele não caiu na tentação. Ele foi fiel, ele foi uma pessoa íntegra, uma pessoa que se desviou, se esquivou, e olha que ela insistiu.
várias vezes. Imagina ali todo dia José ali na casa dela, na ausência de Potifar, e ela seduzindo a José, ela dando em cima de José e José permanecendo firme, até que ela agarrou ele, e mesmo assim ele se esquivou e saiu correndo. E aí ela armou aquilo para ele, pegou a capa dele e fez com que Potifar enganou a todos, dizendo que José que deu em cima dela. Mas José, ele permaneceu fiel. A fidelidade é uma característica marcante em nós, que nós devemos ser para com Deus, fiel a Deus. Porque se nós formos fiel a Deus, consequentemente seremos fiel ao cônjuge, seremos fiel ao nosso patrão, aos nossos filhos, aos nossos líderes, nossa liderança, ao nosso pastor. Seja fiel a Deus. Ser fiel a Deus nos faz sermos pessoas maduras e responsáveis. E essa característica que eu vejo em José aqui, como a quarta característica, o quarto princípio que José demonstra para que fez com que ele alcançasse esse favor de Deus. O quinto é a submissão. Parece um pouco com obediência, mas José, ele foi submisso à sua liderança ali, a Potifar, ao carcereiro. Ser submisso às vezes não é nem fazer aquilo que a gente quer, mas é fazer o que o líder pede ou manda, né? Ele poderia muito bem fazer algo que não fosse do agrado de Deus ali, né? Ou dos seus princípios, mas fez como obediência a Deus e como submissão à autoridade ali. E a submissão é muito importante, porque não adianta eu dizer que eu sou obediente a Deus e não sou submisso à minha liderança, não sou submisso ao meu patrão. Meu patrão me manda fazer uma coisa e eu não faço. Não adianta. Quem é obediente a Deus é submisso à liderança. Submetei-vos a toda a autoridade e potestade aqui na terra. E isso é bíblico. E José, ele era uma pessoa submissa, e ele prosperava também pela sua submissão aos seus líderes, à sua liderança, né? Então, como quinta característica é a submissão. É importante sermos submissos, porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Se eu me lembro aqui daquele cara Naamã, ele foi curado por Eliseu, através de Eliseu, e falou que iria servir a Deus, ainda que ele estivesse submisso, né, ao seu rei lá, que tivesse que se ajoelhar diante de outros deuses, mas o coração dele servia a Deus. Então olha só, ele era obrigado no país dele, onde ele estava, a se ajoelhar, se prostrar diante dos deuses, mas ele servia a Deus, ele iria servir a Deus, ele iria adorar a Deus. Então há algo que nós possamos passar aqui na terra que vai de encontro com os princípios bíblicos, mas se for para ser submisso a Deus, desde que não seja pecado, mas é algo que infelizmente nós temos que fazer. Nós vamos ser sujeitos às nossas autoridades. Às vezes é um emprego ruim, né? Que você está lidando ali com algo que, por exemplo, com vendas. Eu conheci uma pessoa que
caminhoneiro que carregava cerveja. E ele não gostava daquilo, porque a cerveja é uma bebida alcoólica que está levando algo ali que vai promover o pecado. Ele não gostava, mas ele tinha que trabalhar, ele tinha que estar sujeito a isso aí, era o trabalho dele. E ele orava a Deus pedindo que desse outro emprego, até que Deus concedeu, né, o outro emprego. Então vai haver situações que nós vamos fazer aquilo que não nos agrada, mas por submissão a gente faz, adorando sempre a Deus, onde quer que esteja. E quando ele viajava e ele tinha oportunidade, ele evangelizava. Então, onde quer que nós estejamos, se Deus estiver conosco, se nós estivermos com Deus, se nós buscarmos a presença de Deus, Deus vai se manifestar em nossas vidas. Então, a submissão. Sexto e penúltimo ponto: José era uma pessoa prestativa. Essa característica me marcou quando eu percebi em José, ali no momento em que aquele padeiro, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho lá na prisão, e José viu que eles estavam tristes. E José se compadeceu, chegou para ele: o que vocês têm que vocês estão tristes? Então José, ele se prontificou ali a ouvir aqueles dois ali. Eles disse que tiveram um sonho, e José falou que Deus vai revelar o sonho. Ele se prontificou a prestar atenção nos dois ali, para ajudar os dois. Prestativa. José era uma pessoa prestativa. É uma característica que eu gosto muito em pessoas, nas pessoas, porque eu me sinto uma pessoa prestativa. Eu gosto de ajudar, eu gosto de ajudar o próximo. Se eu vejo alguém necessitando, eu gosto de ajudar. E eu creio que os irmãos também gostam. Quem não gosta de ajudar? Claro que o crente, ele deve gostar de ajudar o próximo, de prestar serviço. Porque não adianta eu dizer que eu amo o meu irmão e eu vejo que meu irmão está necessitando de algo e eu não fazer. Não adianta eu dizer que sou crente, que sirva a Deus, está aqui cantando, está adorando a Deus, mas eu não faço nada, eu não coloco as minhas mãos à disposição para ajudar o meu próximo. De que adianta eu adorar aqui a Deus, Deus, tu és bom e tal, mas na hora de ajudar o próximo, a mão encolhe. Eu não presto serviço, eu não sou uma pessoa prestativa. O irmão precisou de mim: ô irmão, estou precisando de você, me dá uma carona. Ou estou precisando estou passando necessidade, precisando de um alimento. A minha mão vai e encolhe: não, irmão, não posso não sei o que. De que adianta? E que vai servir toda a minha adoração, todo o meu louvor, se eu não prestar serviço, se eu não ajudar, se eu não for uma pessoa prestativa. José, ele poderia muito bem ali na prisão, a função dele era provavelmente alimentar os presos com a chave, trancar, abrir, ajudar na sua necessidade básica ali. Mas ele não tinha obrigação nenhuma de dar ouvido ao preso, não, de o que você está sentindo, como você está. Não, mas José, ele se comoveu ali, ele viu os dois que estavam tristes ali, e foi lá e deu ouvido, e Deus usou ele ali, porque Deus usava José na revelação de sonhos, e José foi usado ali para revelar o sonho dos dois. É uma pena que o sonho não foi tão agradável, né? A consequência não foi o que poderia se esperar. Ele foi morto. Mas José, ele fez a parte dele como um homem de Deus, como uma pessoa prestativa. E no momento em que José ele alcança a graça de Deus, alcança o favor de Deus e é promovido governador, ele já estava uma pessoa amadurecida. Ele já tinha passado por todo esse processo, ele já tinha colocado em prática todos esses atributos,
todas essas características que Deus o deu, uma pessoa prestativa, uma pessoa que se desviava do mal, tudo isso José já tinha passado, e tudo isso ele foi aprovado por Deus em tudo isso. No momento em que ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, e o faraó vem e manda soltar o copeiro, libertar o copeiro, e depois manda enforcar o padeiro. É isso mesmo, né, pastor? Estou na ordem certa, né? O padeiro foi enforcado e o copeiro foi solto. E José fala para o copeiro: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Lembre-se de mim e interceda a meu favor para que eu possa ser liberto. Mas o copeiro esqueceu-se de José. E José ficou mais 2 anos naquela prisão. Eu vejo, e é o último ponto, é o 6º, o 7º, que eu vou citar aqui, que José ele quis colocar em prática ali, ele quis agir, porque ele sempre foi usado por Deus, né? Ele foi usado por Deus ali no momento, e ele quis usar de sabedoria ali, e usou, e não é errado o que ele fez, mas não era o tempo de Deus. Ainda não era o momento em que Deus queria libertar José. José precisava passar por aprender uma última lição: a paciência. José ele continuou mais 2 anos ali e teve que ter paciência para não desviar dos caminhos de Deus. Imagine se José passando por tudo isso aí, no momento que ele acha: agora sim, agora eu vou ser liberto, pois eu revelei o sonho do copeiro, e o copeiro é íntimo de Faraó, e eu vou ser liberto agora. E Deus não liberta José. Imagine se ele se decepciona ali e desiste, e desanima, e deixa de ter intimidade com Deus, deixa de buscar intimidade com Deus. Imagine. E Deus ensina mais uma lição para José ali: tenha paciência, porque é no meu tempo, é no tempo que o Senhor determinar. Aguardar o tempo do Senhor, aguardar a vontade de Deus, o momento exato de Deus é exercitar a nossa fé. Aguardar o tempo do Senhor é exercitar a nossa fé, porque a fé, ela não vem assim primeiro há um processo, há um caminho em que nós devemos seguir, há etapas que nós devemos passar, e sem passar por essas etapas nós não temos fé. Eu vejo pessoas falarem: eu tenho muita fé. E quem é que vai falar que não tem? Eu tenho muita fé, mas será que nós colocamos em prática a nossa fé? Será que nós temos paciência quando nós devemos ter paciência, esperar, ou nós agimos por nossas próprias mãos? Nós queremos às vezes o tempo das coisas acontecer que seja no nosso tempo, não no tempo de Deus. Será que eu estou sendo uma pessoa paciente? Será que o Espírito Santo de Deus está produzindo em mim paciência? Nós vivemos hoje no tempo os tempos de que tudo é rápido, né? O fast food, né? Se você quer um lanche, é ali na hora, pediu, chega na hora, ligou, quer que chegue rápido. Se você manda fazer uma coisa, quer que seja rápido, que faça logo. Tudo é rapidinho.
Mas às vezes no tempo de Deus não é rapidinho assim. Porque Deus quer preparar o seu coração, Deus quer preparar o nosso coração para que nós sejamos pessoas maduras. Porque se Deus entrega essa bênção para José antes do tempo, antes de José passar por tudo isso, será que José perdoaria os seus irmãos? Será? Será que José, ele perdoaria os seus irmãos? Será que ele teria essa sabedoria de alimentar aquele povo que necessitava, cuidar do povo de Deus, de fornecer o alimento ali, o trigo, para todo mundo? Ninguém passou fome, graças a José. E ainda mais ele enriqueceu o governo ali, o seu governo, o governo de Faraó. Ele enriqueceu ali com a sabedoria que Deus deu. Será que se fosse no tempo deles, será que essa paciência, se Deus concedesse para ele a libertação ali, antes do tempo de Deus, há 2 anos atrás ali, quando ele queria sair, será que Deus daria essa bênção para ele? Talvez não, porque talvez ele não estaria pronto o seu coração para perdoar os seus irmãos. E a gente viu que foi tremenda quando ele recebeu a visita dos irmãos. Ele teve até um momento ali de pirraça. Ele pirraçou seus irmãos ali, fingiu que não conhecia e colocou o dinheiro na sacola e prendeu um e mandou os outros irem trazer outro irmão. Então houve todo um processo ali de José se amarrando ali para até se revelar aos seus irmãos. Imagine se ele não tivesse passado por esse processo. Será que José perdoaria mesmo? Será que nós estaremos prontos? Será que a nossa fé estará alicerçada em Deus se nós não passarmos pelos processos de Deus? Eu não sei qual o processo que cada um está passando ou que vai passar, mas eu sei que tem um processo, seja na vida financeira, espiritual, familiar. Mas há processos que Deus permite acontecer, há circunstâncias que aos nossos olhos são ruins, mas é para trabalhar a nossa fé, para fazer com que nós cresçamos, que nós amadureçamos. A gente vê o exemplo do povo no deserto. Por que o povo passou tanto tempo no deserto, né? Por que Deus não deu logo a terra? Então era um povo que precisava ser trabalhado, precisava mudar. Era um povo murmurador, era um povo que ainda estava preso o coração às coisas do Egito. Era um povo que Deus queria uma mudança, tanto que nem todos alcançaram a promessa, né? Somente 2, e a partir desses 2 que Deus fez uma grande nação, fez crescer, fez com que o povo de Deus, né? Então a gente vê que há processos que Deus permite que nós passamos, há desertos que nós temos que passar, mas nós devemos ser como José. Nós devemos ser pessoas obedientes. Nós devemos ser pessoas que suportem as provações. Devemos buscar intimidade com Deus a todo momento, em toda circunstância. Buscar a Deus sem cessar. Nós devemos ser fiel. Devemos ter fidelidade ao nosso Deus, aos nossos líderes, à nossa família. Devemos ser submissos. Devemos ser submissos à nossa liderança. E devemos ser pessoas prontas a fazer o bem, a ajudar o próximo, pessoas prestativas. Não, ou seja, colocar em prática a nossa crença, né? Nós cremos em Deus, nós cremos que em Jesus, vamos fazer como Jesus fez, de colocar à disposição, ser prestativo para o reino de Deus. E nós devemos ter paciência, porque a paciência, ela nos leva a um processo de fortalecimento da nossa fé. Amém?
Eu agradeço a Deus pela oportunidade e que nós venhamos a cada dia crescer, a cada dia se fortalecer, para um dia a gente se lembrar de José, o que José passou no momento que Deus usou ele de uma forma tremenda, revelando aquele sonho com unção, né? Que só Deus pode fazer aquilo, e lhe deu aquela sabedoria para alcançar a bênção naquele momento, né? De ser o governador do Egito. Deus tem a bênção para cada um de nós. Se nós não alcançarmos, é porque durante o processo nós falhamos, e nós devemos aprender. A gente pode tirar muitas outras lições nessa história de José, mas eu só citei 7 características que me marcou aqui, que destacou para mim. Mas é uma história muito bonita, a história de José, e nos faz realmente aprender uma lição tremenda de um homem que alcançou o sucesso porque ele passou pelo processo com fidelidade. Amém?